Vamos à leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição 129. Guarda a paciência. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias do triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda da luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar, convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te lançaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Bom, depois dessas considerações de Emmanuel, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, nesse momento, Senhor, nós agradecemos pelas felicidades aqui alcançadas, por estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, dando continuidade ao estudo desta doutrina que consola, que nos liberta. Que a Tua palavra consoladora aos nossos corações possa nos trazer o bálsamo necessário a abrandar as dores de nossa alma. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos, Senhor, dentro dos teus ensinamentos, buscar a nossa melhoria e refazer, Senhor, os enganos do passado. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a nossa irmã que trará a palavra na tarde de hoje, dando-lhe, Senhor, a intuição clara e benéfica para todos os corações que aqui se encontram. E que Deus abençoe a todos nós, hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Agora nós passamos a palavra para a nossa companheira Ana. Boa noite é sempre, desculpe, uma boa tarde. Eu estou acelerada hoje. A paciência, é. Então, boa tarde a todos, é sempre uma grande alegria a gente estar aqui reunido hoje, fazendo e estudando juntos o Evangelho do nosso Senhor, do nosso Mestre. E é interessante que hoje a gente traz como tema a virtude, né, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, do capítulo que Kardec intitulou como Seres Perfeitos. E aí muitos olham e falam assim, mas
ela vai falar realmente da virtude, uma coisa do passado, né? Uma coisa do passado, lá do século passado. Não está totalmente errado, porque se discute a virtude há mais de 2.500 anos. A gente traz lá na Grécia Antiga Sócrates, que já observava por que determinadas pessoas tinham a facilidade de fazer algo bom ou fazer algo com excelência, e outras tinham dificuldade. A palavra virtude, ela vem lá do grego diaretés, que significa excelência. E quando ela é traduzida para o latim, ela vem como virtus, virtude. Sócrates considerava a virtude como a capacidade do indivíduo fazer algo bom, moralmente ou na sua atividade, função. Então, era virtuoso aquele indivíduo que era caridoso, que conseguia se desprender em favor do próximo, mas também aquele escultor que trazia na sua obra aquele desvelo, aquela verdade, aquela imagem, aquela perfeição. E uma coisa que Sócrates acreditava, que a virtude, essa capacidade de fazer algo em excelência, hoje a gente fala com eficácia, ela já vinha como um dom que Deus dava a algumas pessoas privilegiadas. E aí, mais ou menos 50, 100 anos depois, Aristóteles, que era um seguidor de Platão, também filósofo, ele começou a observar que essa qualidade, essa capacidade de fazer bem as coisas ou de fazer o bem, era uma predisposição que as pessoas traziam. Outros já traziam essa qualidade já amadurecida. E ele começa a observar que ele pode, através da força de vontade e através do hábito, ele podia gerar novos costumes, novos hábitos, novas qualidades, transformando em virtudes, em que aquele indivíduo iria se transformar, a ter esse hábito, né? Isso a gente está falando de 2.200 anos atrás, 2.300 anos atrás. Hoje, a gente fala isso e chama como mindset. É a forma de pensar. Então, se eu olho a grama do meu vizinho, linda, viçosa, em vez da gente perder tempo na inveja, eu quero aquilo que é dele, vamos começar a observar o que ele faz para aquela grama estar bonita daquele jeito. Aí eu começo a observar que ele, uma vez na semana, ele aduba aquela grama, que ele levanta de madrugada e vai molhar o gramado, para que ele não fique ressecado pelo sol, pelo calor. Que ali, naquele ambiente dele, não tem árvores, diferente do meu terreno, que tem muitas árvores. Então, eu começo a observar que ele faz coisas que eu poderia fazer para que o meu gramado ficasse bonito. Mas ele usa um adubo caro. Mas eu posso fazer um adubo caseiro. A grama dele é para sol, mas existe gramas que se dão bem na sombra. Eu não tenho como cortar a grama toda semana, mas posso cortar a cada 15 dias para que ela se alastre. Então, a gente começa a observar no outro qualidades que a gente pode trazer para nós, se eu quero ter um gramado bonito. É um pouco isso que Aristóteles, nos traz, a nossa capacidade de avaliar o mindset do outro e nos modelar
modelar atitudes, modelar hábitos para que a gente alcance aquele objetivo, aquela paciência, aquela amorosidade, aquela postura. O que a doutrina espírita fala de virtude? E aí, lá no item 8 mesmo, né, François Madeleine, eu esqueci o nome do meio dele. Então, o François, vou pular. Desculpa, é François Nicolas de Madeleine, obrigada. É um arcebispo que dá essa comunicação. Ele fala que a virtude de mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. E o homem de bem é descrito por Kardec, nesse mesmo capítulo, no item 3. Então, Kardec vai nos trazer as características desse homem de bem. Vai nos dizer que ele é indulgente. Né? Então, ele vai nos dizer que ele aceita, o homem de bem aceita o outro como o outro é. Tão imperfeito como nós somos. Né? Uma grande dificuldade nossa, né? Que a gente quer mudar o outro. Ele acredita e segue a lei de justiça, amor e caridade. Ele, como ele tem a visão espírita da vida futura, e começa hoje, porque o que eu planto hoje é o que eu vou colher na minha vida futura, ele começa a desapegar de certos sentimentos, desapegar de certas atitudes. Ele sabe que o que ele tem de material é de usufruto. Ele não vai levar nada daquilo. É uma benesse de Deus para que a gente possa aprender e desenvolver, não só para nós, como para os outros. Então, o homem de bem, ele tem uma outra visão. E por que Kardec nos traz as características do homem de bem, que são outras várias, que eu convido vocês a lerem lá no Evangelho? É para que a gente o quê? Modele. Para que a gente busque a inspiração e comece a trazer esses hábitos para a nossa vida. Lá nesse mesmo capítulo, Seres Perfeitos, e aí a gente está em Mateus 5, Jesus vai nos dizer: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas peraí, então eu sou tanto quanto Deus? Não. No Livro dos Espíritos, ele nos diz que no universo existem 3 substâncias: Deus, o Espírito e a matéria. Então, essa perfeição é referente ao Espírito, aos atributos do Espírito, que Deus coloca em nós quando nos cria, como coloca em nossa consciência todas as leis. E essas leis são universais, para todas as humanidades. Então, ele nos dá atributos como o Espírito, para que a gente desenvolva e chegue à perfeição de acordo com a categoria de espírito. No Livro dos Espíritos, ele nos apresenta 3 categorias. A terceira categoria dos espíritos imperfeitos, né? São aqueles ainda que lutam para o nosso autodomínio. Nós estamos nessa, né? Nós lutamos para estar melhor e nos manter melhor o mais tempo possível, né? Porque a gente ainda está no alto e baixo, né? Então, são espíritos imperfeitos. Os segundos são os benévolos. São aqueles que estão fazendo bem 24 horas. Não é aquele que a gente fica em cima do muro, não, agora eu não vou fazer, eu não faço bem, mas também não faço mal, então eu estou bem. Não, eu estou mal. Porque eu tenho que fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Né? E a primeira ordem, que é dos puros e perfeitos, que o nosso Mestre Jesus é um dos nossos representantes, é aquele que a gente conhece, né? E por isso chamado de modelo e guia.
E é isso que a gente busca ao estudar o Evangelho, ao estudar e nos aprofundar no que Jesus falou, como ele agiu, o que ele ensinou. Modelar o mindset de Jesus, como ele pensava, como ele agia. E ele começa logo nos dizendo: eu não vim destruir a lei de Moisés, não. Eu vim dar cumprimento, mostrar como é que se vive, amando a Deus e ao próximo, mesmo na condição de um espírito imperfeito, mesmo no mundo ainda de provas e expiações. E aí ele vai nos dizer para a gente ser perfeito, tão perfeito como o Pai, que faz levantar o seu sol todos os dias sobre bons e maus, como a chuva faz descer sobre justos e injustos. O que ele nos diz? Que sejamos indiferentes? Não. Ele nos fala desse amor incondicional que o Pai tem por todos nós, por todas as suas criaturas. Então, esse é o nosso alvo, o amor incondicional, independente como eu esteja, independente onde eu esteja, independente de quem seja o outro, simplesmente amar incondicionalmente. E lá no nosso capítulo 5 de Mateus, começa com as bem-aventuranças. Jesus sobe um monte, senta e, como Mateus fala, ele abre a boca e começa a recitar as bem-aventuranças, dizendo ser feliz aquele que sofre, aquele que chora, aquele que é perseguido. Jesus vai nos dizendo que, dependendo de como eu reajo, e aí está em nosso livro hoje, Emmanuel nos falando da paciência, a resignação, para que a gente possa aprender com aquela situação. Quando a gente fala nas bem-aventuranças, a gente imagina uma escada fixa, que a gente vai aprendendo uma coisa de cada vez. Não. É como se fosse uma espiral. A gente vai aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente vai aprendendo a ser manso, a gente vai aprendendo a falar a verdade, a gente vai aprendendo o trabalho, a gente vai aprendendo a ser humilde, a gente vai aprendendo a amar. Primeiro com a paixão, depois a gente vê que existe algo mais. Existe um companheirismo, existe uma dedicação, existe um carinho, uma preocupação com o outro. Então, é uma escada que não acaba naquele momento. É uma escada infinita. Porque os espíritos puros e perfeitos que já alcançaram o reino dos céus continuam evoluindo, porque é uma lei, a lei do progresso. Então, quando Jesus abre a boca e fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele nos fala sobre a humildade. E ele demonstra essa humildade quando um espírito puro e perfeito, governador espiritual desse planeta, encarna uma vibração altíssima que a gente tem nem noção, encarna nesse mundo de provas e expiações e diminui a sua luz para que outras luzes apareçam. Como apareceu a de Pedro, como apareceu a de Maria de Magdala, como apareceu a de Maria de Nazaré, como apareceu de João, como apareceu do soldado, do centurião, mostrando a sua fé. Humildade. A ideia e a certeza de ser um eterno aprendiz. A ideia e a certeza que existe um ser superior a nós, muito superior. Que a gente chama de Deus, que a gente chama de Criador. Ser humilde. Ser humilde é ser desapegado. Mas não podemos esquecer que Paulo nos fala:
Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Como a página nos falou, nós temos obrigações familiares, de trabalho, de desenvolvimento, né? Com a casa espírita, com o nosso vizinho, com nossos filhos, se professores, alunos, e assim por diante. Humildade. Saber que estamos todos juntos, naquele barco, né? E aqui não está o Sérgio para a gente falar, né? Mas naquele barco que Jesus estava lá descansando na almofada e começa a vir aquela ventania, aquele maremoto, e aí todos os apóstolos ficam angustiados, nós vamos morrer. E Jesus fala, que isso? Cadê a fé de vocês? Eu estou junto com vocês. Então, esse barco tem um leme, tem um comandante, tem uma direção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a gente vai desenvolver a compaixão e a esperança. Né? A doutrina espírita é esse grande consolador prometido que Jesus nos mostra, nos prometeu dizendo que pediria a Deus que enviasse para a gente um consolador que ia relembrar aquilo que ele falou, porque deturparam. Né? Então, trazer aquele conhecimento primitivo do que ele realmente trouxe para a gente. E ia nos ensinar aquilo que, naquela época dele, a gente não tinha como sustentar. Por isso, o Consolador veio em 1857, quando a nossa ciência já tinha trazido as energias radiantes, o magnetismo, a eletricidade, como conceber um espírito sem ter a noção do que eram energias, forças. E essa doutrina vai nos dizer que estamos todos a caminho, que a vida real é a vida do espírito. Aqui é somente uma experiência, é uma passagem. E que, no final dessa passagem, todos nós nos encontraremos do lado de lá. Não é consolador? Saber que o amor da nossa vida continua vivo. Que iremos nos encontrar e viver outra vez juntos, numa outra experiência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Essa terra regenerada, essa terra prometida. Porque na regeneração não é a força que vai ser o leme, né? Então, a mansidão é a capacidade que a gente tem de desenvolver uma paz mesmo no meio do caos, um equilíbrio, uma capacidade de visão, uma paciência, que nos faz com que escolhemos de forma melhor as coisas, as situações e os caminhos. Esses herdarão a terra, a mansidão e a paciência que Emmanuel nos fala. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então a gente vai desenvolver a justiça e a perseverança, né? Aqueles que têm fome de justiça são aqueles que são injustiçados, e a gente vê isso todos os dias, né? Porque a justiça do homem muitas vezes não consegue ser tão eficiente como a gente gostaria. Mas a justiça de Deus parte da intenção do indivíduo. Tanto é que Jesus falou, se por acaso você pensa no adultério, você já cometeu o adultério. Se você cobiça a mulher do próximo, do outro, ou que seja do outro, você já realizou o adultério. Para a gente ver como é que a lei é sutil, né? E como é que Deus sabe de tudo isso? Porque nós estamos mergulhados dentro do próprio fluido dele, que é o fluido cósmico universal. Nosso pensamento escapa para esse fluido.
né? Quando a gente pensa com vontade e força, a gente concretiza. O pensamento é concreto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim, toda vez que eu rezo o Pai Nosso, eu peço misericórdia ao meu Pai, ainda digo para ele que eu perdoo como ele, que eu gostaria que ele me perdoasse. Por quê? Porque a gente reconhece que todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós precisamos um dia de misericórdia, de perdão do outro. E o perdão é tão forte que Jesus fala quando você for entregar a oferenda no altar, se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve, enquanto os dois estão a caminho. Porque senão esse indivíduo pode pedir ao juiz, o juiz da ordem oficial, e você vai ser preso e vai ficar lá até pagar o último cêntimo. Então, o perdão é um bem para nós mesmos. É um desligamento fluídico do outro. É um bem para o nosso corpo físico, para a nossa mente, porque toda vez que eu recordo e sinto a mesma coisa, meu cérebro acredita que eu passo por aquilo naquele momento. Então, tem toda a desorganização hormonal, toda a desorganização neuroquímica, química, de todo o nosso sistema. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Né? Então, ele traz uma criança e fala: você quer ser grande no reino dos céus? Seja como uma criança. O que ele quis dizer com isso? A criança é o quê? É inocente. Ela confia no outro. É lógico que a gente vai fazer um parêntese que Jesus também falou, né? Seja dócil como a pomba, mas seja astuto como a serpente. Mas você buscar o bom no outro seria o nosso primeiro olhar, mas a gente tem a trave. A gente se incomoda com o cisco no olho do outro e tem uma trave, uma coluna no nosso olhar que a gente não consegue ver. Mas o problema é do outro. Então ele vem falar de uma sinceridade interior, de uma pureza, de uma delicadeza, de uma docilidade, não só para si, mas pelo outro, ou para o outro. Então, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então, além de alcançar a paz interior, você vai buscar a reconciliação dos outros. Precisa ter um equilíbrio muito grande, né? Porque senão a gente perde a mão e acaba causando a guerra. Então, a gente precisa de muita paciência. A gente precisa de muito equilíbrio, de muita paz. Mas a gente já não faz isso na nossa casa? A gente já não faz isso? Eu não preciso esperar chegar lá no 7º degrau para buscar a reconciliação. Não, eu já faço isso no meu trabalho, quando eu vejo que tem 2 colegas que já não se dão bem, mas a gente tem que trabalhar junto, então eu vou lá e a gente começa a amenizar de um lado, amenizar do outro, da mesma forma na nossa casa, né? Porque a gente sabe que nenhum dos nossos filhos são iguais. E muitas vezes eles têm atrito porque cada um pensa de um jeito. E qual é a nossa função? Ir lá e reconciliar. Trazer essa paz para nós e para o nosso lar. Então eu não preciso chegar lá em cima. Me abrir para aprendizados. Aí eu estou lá no 1º degrau da humildade. Ser o eterno aprendiz, como dizia Gonzaguinha. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Então ele vai falar da compaixão e da esperança. Né? Jesus foi perseguido. Ele era um justo. Mas ele acreditava na justiça. Porque ele era o governador do planeta. Vamos pensar um pouquinho. Se ele chamasse seus anjos, se ele causasse uma revolta,
ele seria mais um revoltado. Ele não seria aquele que traz a paz. Porque eu não vim trazer a paz, como ele falou, eu vim trazer a guerra. Mas ele manda Pedro embainhar sua espada, botar dentro, guardar. Contraditório. Era a justiça que se tinha naquele momento. E ele sabia que ele ia passar por isso. E ele fala, Pai, me glorifica para que eu possa te glorificar. Né? Me sustenta, me ajuda, me dá. E ele acreditava, porque aquele era o que se tinha de desenvolvimento, de pensamento. Hoje a nossa justiça ainda não é excelente, mas melhor do que naquele tempo. Por isso ele fala, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já sabia de tudo isso. Não que era vidente, não, porque ele viveu como nós estamos vivendo, ele palmilhou metro a metro como nós. Só que quando ele recebe a terra como seu instrumento de trabalho, ele já tinha mais de 4,5 bilhões de anos e já era um espírito perfeito. Então já tinha muita estrada. E ele fala ainda: bem-aventurados sois vós por vos injuriarem, por vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai, exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perdão. Ele está nos dizendo que nós chegamos a um ponto de comunhão com o pensamento dele. Como Paulo fala, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E muitas pessoas ainda não alcançaram o pensamento do Cristo. Hoje nós não vamos para a arena, não vamos para o circo. A nossa perseguição é mais leve, talvez mais psicológica, do que no tempo de Jesus. Mas sustentar essa verdade é um exemplo de Joana de Cusa com seu filho, lá na arena, lá no circo, quando se prepararam para tocar fogo neles, porque eles eram seguidores do Cristo. E o soldado falou para ela: nega esse Cristo. Ela falou: não. E o filho falou assim: nega, mãe, nega. Não. E o soldado fala: é isso que o teu mestre te ensinou? A morrer por ele, a sofrer? E ela fala: não. Ela me ensinou, ele me ensinou a amar você, inclusive. Né? Então, Joana de Cusa, hoje conhecida como Joana de Ângeles, e tem-se relatos que esse filho era o Divaldo, né? Que nega, que pede para que negue Jesus. Então, a gente vê, quando a gente chega ao o estado de incorporar Jesus em nossa vida, não negamos ele mais. Ele faz parte de nós e nós dele. Né? Por isso, esse convite ao estudo do Evangelho, para que a gente tenha conhecimento desse amigo com mais profundidade. Porque ele está aqui. Ele está nessa grande Jerusalém que é o nosso mundo. Ele está ainda levantando os caídos. Ele está ainda despertando as adúlteras, os adúlteros. Ele ainda está despertando aqueles que querem apedrejar os outros, dizendo: você também tem pecado. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado algum. Alguém levanta para dizer isso? Né? Então, ele está presente na nossa vida e a gente deve honrá-lo através do estudo.
Perdão. Bom, eu trago para vocês uma passagem que está lá na Obras Póstumas do Allan Kardec, que ele intitula esse capítulo como o Caminho da Vida. E aí eu tentei montar mais ou menos a ideia dele, que seria uma grande estrada que de espaços em espaços, distâncias e distâncias, haveriam florestas. E esse viajor ele teria que entrar nessa estrada larga, ensolarada, bonita, florida, e se deparar com uma floresta no meio. E ele teria que atravessar essa floresta. E aí o nosso viajor, nessa primeira floresta que ele entra, ele se acha como se ele estivesse no labirinto. Inclusive, Kardec refere a Dédalo, que construiu o labirinto do Minotauro. Então, ele entra nessa floresta e fica completamente perdido, porque o sol não entra naquele ambiente. São muitas árvores, as copas fecham, então ele não consegue enxergar. E ele vai tateando, e aí ele cai, ele se machuca, ele não conhece a floresta, ele não sabe que animais que estão ali. Ele não sabe onde ele vai poder descansar. Mas ele continua. Ele continua ali em falso, com receio, e ele vai continuando. E aí a gente traz as palavras de Pedro, que ele vai dizer: é por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno, a caridade. Está lá em Pedro, na Bíblia de Jerusalém. Então, Pedro vai nos dizer que a gente tendo diligência, vontade, a gente junta a nossa fé, não esquecendo que a fé é a mãe da esperança, né? Então, a fé em Deus, a fé em mim, a fé que eu vou conseguir atravessar essa floresta, e junto à virtude do conhecimento. Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como é que acontece o desenvolvimento, o progresso da humanidade. E ele vai nos dizer que através do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Só que o desenvolvimento intelectual é muito mais acelerado, o moral é mais lento. Mas é interessante que, para mim, decidir o certo ou errado, o bom ou o mal, eu preciso ter o conhecimento. Então, se junta a fé ao conhecimento e o autodomínio. Quando eu tenho conhecimento, eu já sei onde é que eu vou trilhar. Eu já sei o que encontrar ali na frente. Eu sei como me comportar, vamos dizer assim. E aí eu tenho a perseverança, porque eu já conheço, já sei que eu vou encontrar lá dentro, eu tenho fé que eu vou alcançar. Eu tenho autodomínio, então eu tenho perseverança. Só que ao mesmo tempo que eu tenho perseverança, me traz a piedade, não só de mim que estou nessa situação, atravessando essa floresta, mas dos outros que estão ao meu lado. Isso me toca, e aí leva-nos ao amor fraterno, e o amor fraterno à caridade. Então, a gente está vendo o desenvolvimento ao mesmo tempo, não massa, mas ao mesmo tempo. A fé é do tamanho da semente de mostarda. Mas a fé do tamanho de semente de mostarda é capaz de dizer para aquela montanha sair dali e se jogar no mar. Então, é uma construção. E esse homem, então, consegue sair dessa floresta. Mas ele sai machucado, cansado, desvalido, com os seus joelhos desconjuntados. E muitas vezes ele sai de lá ainda reclamando, porque choveu, porque eu fui me esconder e aí era um lugar perigoso. Desculpe. Dá mais importância aos pés sangrando do que realmente a capacidade que ele teve de sair daquela floresta. E ele se deixa ficar como um mendigo comum. Quando ele estava com os joelhos sadios, sabe lá para onde ele ia. Mas
Com os joelhos desconjuntados e feridos, ele perde a alegria. Ele esquece a meta. Muitas vezes isso acontece com a gente. Emmanuel fala, porque isso pode acontecer na nossa jornada espiritual. Acontece no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em alcançar determinada situação e considera aquilo um fracasso, quando não é aquilo que a gente esperava. Mas a gente já ganhou alguma coisa, porque a gente já aprendeu esse processo. Então, depende muito do que a gente rotula lá no final. Né? Então, aqui, ele está largado na estrada. E esquece, principalmente, de agradecer tudo que ele já passou e conseguiu passar. Então, Emmanuel vai nos dizer que a luta é o meio, o aprimoramento é o fim, mas existe um processo. E esse processo é ganho no nosso aprendizado. E esse indivíduo, ele sai dali, entra novamente na estrada larga, ensolarada, se refaz, até que ele vai novamente entrar numa outra floresta. Só que nessa outra floresta, ele já traz algumas coisas de conhecimento. Então, você vê que eles já saem de outra forma. Já estão de pé, não estão tão machucados, né? Então, Emmanuel vai nos dizer que a dor, a luta e a experiência são oportunidades sagradas que Deus dá para todos nós. A virtude é sempre e imorredora aquisição do espírito nessa estrada da vida. Então, a gente ganha essa aquisição, a gente não perde mais. A gente não volta para trás, né? O espírito não volta para trás. Ele pode parar, mas ele não volta. É dali para diante. E a lei do progresso, se ele não anda, a lei do progresso, de alguma forma, o faz andar. Né? Então, ele está dizendo que essa virtude alcançada, ela é conquistada pelo trabalho, o esforço do próprio espírito. Ele volta novamente para a estrada larga. E lá na estrada larga, no plano espiritual, nós ficamos junto com aqueles que estão na mesma vibração que nós. E ali nesses grupos, nós escolhemos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, ou por uma ordem, né, de refazimento, eles vêm fazer parte da nossa família carnal, com o nosso consentimento. Então, aqui ele está falando justamente isso, a gente escolhe. E muitas vezes a gente escolhe o quê? Aquele pai que é honesto. Então, eu começo a observar aquele hábito e, ao longo do tempo, eu consigo adquirir isso, a honestidade. Isso eu já assisti, né? Pelo exemplo de um pai. Como também já assisti um pai que tinha um determinado vício e gerou no filho o quê? O afastamento daquele vício. Como muitas vezes a gente pode sucumbir. Mas é uma oportunidade de aprimoramento. E a gente vai novamente para a estrada, novamente para a floresta. Só que a floresta já é outra. Vocês já estão vendo? Já é iluminada, já é arborizada, mas tem espaços. Por quê? Porque eu já conheço o caminho da floresta, eu já sei quais bichos que estão lá, eu já sei como é que eu vou dormir, onde é que eu vou dormir, já sei o que encontrar lá. São as experiências que a gente vem trazendo, as virtudes que a gente vem desenvolvendo. E aí, nessa floresta, a gente encontra um lenhador. E o lenhador aponta a saída para a gente. Olha, a saída é ali. Olha quanto tempo deixou de se ganhou com aquela notícia, com aquele ensino daquele lenhador. Quem é o lenhador?
O nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso professor, o dirigente, o tarefeiro, o indivíduo na rua, aquele que senta do nosso lado no ônibus, é o caixa do banco, que alguma coisa ele fala, os filhos dos nossos amigos, amigos dos nossos filhos. É um livro, é um outdoor, é uma música que vai nos despertando. Muitas vezes é um sentimento, é uma situação, que vai nos despertando para que a gente escolha o caminho certo. Que a gente tenha certeza, não, é ali. Né? É aquilo ali, é aquele caminho que eu tenho que seguir. E aí eu saio daquela estrada, daquela floresta, desculpe, totalmente diferente de quando a primeira vez que eu entrei. Eu já saio, eu curti aquela floresta. Poxa, que legal, aquela família que eu recebi, né, que no começo estava difícil, poxa, eu consegui transformar na família que eu amo, na família que eu respeito. Né? Aquela profissão que eu escolhi, tão sacrificada, poxa, eu consegui me aposentar sendo íntegra até o final. Então, Vinícius, no livro Pegadas do Mestre, vai dizer que o hábito da virtude é um fruto de conquista. É suave, é doce. Praticar é a fonte infinita de infinitos prazeres. A dificuldade ela não está na virtude. A dificuldade está em desempossar ou dizer, tirar a posse do vício que a gente tem. A dificuldade é a gente deixar de ser raivoso para ser manso. Não é a mansidão em si. De ser maledicente para ser doce, para ser companheiro, para ser fraterno. Então a virtude nos diz: eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Mas lembrai que entre mim e o vício não existe absoluta incompatibilidade. Não podeis servir os dois senhores, nem a Deus, nem a Mamon. Ou é um ou é o outro. Então, a maior dificuldade é a gente dominar o vício dentro de nós. Mas o hábito faz o monge. Grande ditado esse. E aí, no final dessa estrada, tem uma colina alta. E o nosso viajor chega lá. Chega lá emocionado. Porque ele olha para trás e vê todas aquelas florestas que ele passou e fala assim: poxa, o que eu passei naquela? Olha só o que eu errei ali naquele momento, que bobagem que eu fiz. Ele tem a ideia de que de uma pernada ele consegue passar todas as florestas. Ele olha para trás e vê que aquela estrada toda torta é uma estrada reta. Então, a virtude, quando acontece, é uma pedra preciosa lapidada. E se a gente deseja construir nosso coração, a gente não pode se acovardar diante das oportunidades que a vida nos proporciona. E vencer a si mesmo significa a luta para se aperfeiçoar. Porque aqui tudo, ele vence a ele mesmo. A ideia é que a gente está vencendo a floresta, mas a gente está vencendo as nossas más inclinações. A gente está desenvolvendo qualidades para que a nossa passagem seja feita de forma leve. Então, essa batalha interior é um processo contínuo de autoconhecimento, né? Os espíritos já falam, um sábio grego já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que era Sócrates. A verdadeira vitória reside na transformação interior, na busca da autoidentificação e a capacidade de lidar com os sentimentos negativos através da vontade. E sempre da ajuda dos nossos amigos espirituais,
que torcem por nós, né? A multidão de testemunhas que estão conosco. E aí esse rapaz olha e fala assim, mas Senhor, alguém passou por mim e me disse que existe um abismo e que ali caem muitas pessoas e que desse abismo não se sai. E aí ele fala assim, meu filho, e a gente acredita que seja o Pai, né, seja Deus ali, representado. Fala assim, meu filho, todos os caminhos levam a mim. Agora, o abismo, quem criou foi as próprias pessoas que criam os seus abismos, né? E aí ele fala assim, mas eu vi pessoas que não entraram na floresta, seguiram reto. Então, são aquelas que não têm que lutar, né? Desculpa, porque o progresso já foi realizado. São o que ele chama de velhos guerreiros que a gente deve honrar. Eles já atravessaram a floresta. Então, é mais fácil. Então, a gente vê as pessoas fazendo as coisas com facilidade e a gente acha que ele é sortudo, tem alguma coisa a mais, ele ganhou mais alguma coisa, né? Um presentinho de Natal a mais na árvore do Papai Noel. Não! Ele já começou a trabalhar antes de nós. Então, por isso, ele tem mais facilidade, né? E aí a gente vê aqueles amigos que entraram lá no começo, na primeira floresta, e que se separaram por conta do labirinto, novamente vão se encontrar em uma determinada parte da estrada, em determinado momento dentro da floresta, vão se ajudar, né? Então, são aqueles espíritos conhecidos nossos, de outras experiências, que vem nos ajudar, vem nos fortalecer, né? Eu tenho uma simpatia por determinada pessoa que eu não sei por causa de quê, né? Pô, muito mais do que com a minha irmã, né? Parece que é da minha família. E com certeza, família espiritual. Aí ele fala assim, meu filho, olha esses outros viajores, uns já desistindo, outros cansados. Olha para aquele caído no chão, machucado, desiludido. Você vai perder seu tempo aqui, observando e se glorificando por onde você chegou? Vai lá e ajuda eles. Vai lá e levanta o caído. Cura a ferida daquele. Orienta, seja o lenhador daquele outro. Indica o caminho. Ilumina a floresta. E ele vai. Ele vai feliz da vida. Então, o Senhor, ele não vai te identificar pelos tesouros que você juntou, pelas bênçãos que você teve, pelos anos que a gente vive no corpo físico. Ele vai nos reconhecer pelo emprego dos nossos dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Que sejamos a luz, porque ele nos fala, né? Vós sois luzes. E a luz não pode ficar escondida. Não se esconde uma cidade num cume de uma montanha. À medida que nós desenvolvemos na nossa luz o nosso conhecimento, a gente deve botar essa luz no candeeiro para que ilumine todos à nossa volta. Jesus fala: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, quem é que vai dar a diferença, dar o tom? Quem vai salgar? Se o sal ficar insípido. Então, ele nos fala e nos convida a fazer por nós e pelo outro. Levar a esperança, a confiança, o conhecimento, o exemplo. Tem uma amiga nossa que estuda conosco e sempre ela nos lembra dizendo, porque Francisco de Assis, quando ensinava aos seus filhos, vamos dizer, que eram os seus seguidores, ele falava, prega o evangelho,
E se precisar, fale. Então, pregar o evangelho é mudança de postura. É transformação íntima. É ser o bom espírita, é buscar vencer as suas próprias limitações, as suas próprias imperfeições. Então, que possamos modelar o mindset de nosso Mestre Jesus, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse amor incondicional que ele nos oferece. Gratidão. Que possamos fechar nesse momento os nossos olhos. Sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Sentir todo esse carinho, esse amor. Que possamos sentir esse abraço, descansando a nossa cabeça no seu peito. E ali, deixar em suas mãos todas as nossas preocupações, ansiedades, para que Ele as amenize, para que Ele possa nos iluminar nas resoluções, para que Ele nos dê a força da caminhada, para que Ele nos dê a mente clara, o raciocínio, mas também a amorosidade na palavra e no coração. Mestre amado, mestre querido, na certeza que estás conosco, Senhor, em todos os momentos nós te agradecemos. Agradecemos a chuva de bênçãos que cai sobre nós e todos aqui, Senhor. A todas as famílias representadas, a todos encarnados e desencarnados, tocando-nos o coração e a mente nesse teu amor. Querido amigo, querido mestre, doce Rabi da Galileia, nos ampare em nossas decisões, nos ampare em nossa caminhada, nos ilumine, para que possamos ser melhores do que fomos hoje, para que possamos ser realmente teu seguidor, teu discípulo, e demonstrar esse amor entre nós. Mestre amado, mestre querido, agradecemos a oportunidade desta casa de luz, a todos os seus coordenadores, dirigentes dos dois planos, a todos os seus tarefeiros. E te pedimos, Senhor, que possamos levar essa sua bênção nos nossos corações, por toda essa nossa estrada da vida. Que a tua paz se derrame por todo este mundo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão.